Oi, pessoal, para nossa aula de hoje a gente vai estudar os movimentos da Terra, tá? Então vamos estudar rotação, quais são as consequências da rotação do planeta Terra e a translação. Então, antes de falarmos sobre os movimentos, eu queria comentar com vocês algumas características da Terra. Então, a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Isso faz com que ele se encontre no que a gente chama de zona habitável. A zona habitável seria aquela região que existem algumas características que são favoráveis para que exista vida. E eu coloquei aqui as características: água no estado líquido, temperatura ideal, e eu coloquei alguns gases aqui. Então, o gás oxigênio, que nós utilizamos na respiração, o gás carbônico, que é responsável pelo efeito estufa e dessa maneira faz com que a Terra tenha uma temperatura ideal, e o gás ozônio, o O3, que faz a filtração dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. E a Terra ela tem uma forma esférica. Então agora a gente vai ver algumas evidências dessa forma esférica da Terra. Antigamente haviam muitos questionamentos se a Terra ela era plana ou se ela era esférica. Hoje em dia ainda tem uma linha de pesquisadores, ainda tem uma linha de pessoas que defendem a hipótese da Terra ser plana. Mas nós temos algumas evidências que fazem com que a gente entenda que a Terra tem um formato esférico. Uma das evidências que conseguimos observar seria a sombra esférica da Terra quando está acontecendo o eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? Seria essa segunda figura aqui. Nesta situação, a Terra encontra-se entre o Sol e a Lua, e essa sombra que você está vendo na Lua seria a sombra que a Terra está fazendo na Lua. Então, se essa sombra ela tem esse formato esférico, isso é uma evidência de que a Terra tem um formato esférico. Uma outra evidência a gente pode entender aqui quando a gente observa um navio indo em direção ao horizonte. Então, se você está numa praia e olha em direção ao horizonte e vê um navio indo lá para o final do horizonte, vai chegar uma hora que esse navio vai desaparecer. Por que isso acontece? Se você está aqui na praia, o navio indo em linha reta, na verdade ele está fazendo esse percurso aqui porque a Terra é esférica. Então você consegue ver o navio desaparecendo aos poucos. Mas também temos as evidências de fotografias tiradas por muitos satélites que estão aí no espaço já faz muito tempo. A primeira pessoa a começar a falar sobre a esfericidade da Terra foi o Eratóstenes, e ele fez um experimento aí muito interessante que a gente vai ver no próximo slide. Então aqui está o experimento de Eratóstenes. O que essa pessoa ela fez? Ela pegou duas cidades do Egito, que seria Alexandria e Ciene, em dias diferentes. Ao meio-dia, o Eratóstenes colocou uma estaca no chão, numa posição aqui ao meio-dia, em Alexandria. Em um outro dia, ao meio-dia, na cidade de Ciene, ele fez a mesma coisa e colocou uma estaca no chão. O que ele observou? Em Alexandria, essa estaca ela formava uma sombra no chão. O que é essa sombra? Quando o sol bate na estaca, a parte da frente aqui não é iluminada, reflete uma sombra no chão. Só que ao meio-dia isso não acontecia em Ciene. Então o sol batia na estaca e não formava nenhuma sombra no chão. Se a Terra ela fosse plana, deveria ter o mesmo resultado, porque esse experimento fez no mesmo horário. Então, no mesmo horário, a posição do Sol é a mesma. Então, se a Terra fosse plana, eu teria o mesmo resultado de sombra, tanto em Alexandria quanto em Ciene. Então, como eu não tenho esse mesmo resultado, Eratóstenes chegou à conclusão de que Alexandria e Ciene estavam ao meio-dia em posições diferentes por conta do formato esférico da Terra, e por isso não acontecia a formação da sombra. O instrumento que o Eratóstenes utilizou
para fazer a determinação da sombra, ele é chamado de gnomon ou relógio de sol. Então aqui nós temos um gnomo bem antigo, tá até a data aqui, 1661. Então, conforme o sol vai mudando a posição, a sombra vai mudando de posição. E aí isso é uma forma de você medir o horário do dia, ao longo do dia. Então aqui eu tenho um esquema para mostrar que se eu colocar uma estaca, um gnomo no chão e fizer a medição das sombras ao longo de um dia, o que acontece? Aqui ao meio-dia, a sombra ela está nessa posição. À 1 da tarde, a sombra está nessa posição. Às 2 da tarde, nessa posição. Às 3 da tarde, é sempre o lado oposto, tá? Então, se o sol está do lado esquerdo, a sua sombra é formada do lado direito. Então, ao longo das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, aconteceu mudanças na posição da sombra que foi refletida no chão. Lembrando que o sol ele nasce a leste e se põe a oeste, então está acontecendo a posição do sol está mudando nesse sentido aqui. É o sol que está mudando de posição? É o sol que gira ao redor da Terra? Não, essa posição ela está mudando por conta da rotação do planeta Terra. Então vamos entender aqui o que é a rotação. Então a rotação é o movimento que a Terra vai fazer no sentido horário, então de leste para oeste, ao redor do seu próprio eixo. É importante a gente lembrar também que esse eixo da Terra seria uma linha invisível e ela tem uma inclinação de mais ou menos 23 graus. Então, enquanto o Sol ilumina um lado da Terra, o outro lado, o lado oposto, vai permanecer escuro. Então, o lado que está sendo iluminado é de dia e o lado oposto é de noite. A rotação, esse movimento, vai determinar os dias e as noites. Por quê? Porque essa rotação ela tem duração aproximada de 24 horas, que é o tempo que a gente determina um dia. Então, esse período, esse movimento de rotação, ele é bem importante para a manutenção da temperatura na Terra, uma temperatura ideal. Porque se a Terra ela ficasse iluminada durante as 24 horas, a temperatura poderia subir, a água poderia evaporar e seria difícil você encontrar a água no estado líquido. Ou se ela ficasse as 24 horas no escuro, ela poderia ter uma temperatura muito baixa e essa água ela ser encontrada apenas no estado sólido. A rotação da Terra, ela também tem um efeito nas atividades biológicas dos seres vivos, que a gente chama de ciclo circadiano. A palavra circadiano significa cerca de um dia. Então, o que é o ciclo circadiano? Representa as atividades biológicas de um ser vivo aproximadamente num período de 24 horas, que seria um dia, ou seja, aquele período que quem determina é a rotação da Terra. O ciclo circadiano, ele influencia no comportamento de muitas espécies. Muitas espécies, tanto de animais quanto de vegetais ou dos seres humanos, é influenciada pela luz do sol. Então existem animais, por exemplo, que são chamados de animais de hábitos diurnos, que significa o quê? Que eles têm uma maior atividade durante o dia. Então ele precisa de algumas características para facilitar a vida durante o dia, que seria uma visão muito apurada e uma visão especialmente aqui em cores. E os animais de hábitos noturnos, eles têm maior atividade no período noturno, então os olhos deles são muito sensíveis à luz, então se a visão não é muito boa, outros órgãos do sentido têm que funcionar melhores, que serão a audição e o olfato. Pensando aqui no ser humano, esse ciclo circadiano, ele vai determinar o nosso ritmo biológico. Então, vai regular o nosso sono, o apetite, a renovação das nossas células, a temperatura do nosso corpo e a liberação de hormônios. Então, nós precisamos de um período de descanso, que no caso dos seres humanos, na maioria deles, ocorre à noite. Então, à noite, todas as suas atividades biológicas, elas reduzem de velocidade para que você economize energia e
e você recupere todas as ações que você teve durante o dia. A translação é o movimento que a Terra vai fazer ao redor do Sol. Ele tem aproximadamente 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, elas são importantes para você entender o que acontece com o ano bissexto. Então, nós temos o ano bissexto, que ocorre a cada 4 anos, quando acrescenta um dia no nosso calendário, e esse dia é o 29 de fevereiro. Então, existe o 29 de fevereiro a cada 4 anos. Por que a cada 4 anos? Se você está acrescentando um dia no seu calendário, um dia tem 24 horas. Então, se você pega esses 4 anos e multiplica por essas 6 horas que sobram todos os anos, você tem exatamente 24 horas, que seria esse um dia que aparece no ano bissexto, tá? O movimento de translação, ele é importante para você entender as estações do ano. Então, esse movimento, ele define as estações do ano. E as estações do ano são importantes em algumas atividades econômicas, por exemplo, na pesca e na agricultura. Porque nas estações do ano, você tem temperaturas diferentes e regime de chuvas diferentes. Então, para quem vive de pesca e de agricultura, vai concentrar suas atividades nas estações que têm uma melhor temperatura, tanto para desenvolver o seu produto agrícola, quanto para você ter uma grande quantidade de peixes. E também vão afetar o regime das chuvas, que também são importantes para a agricultura e para a pesca. Então, essa figura ela está representando o movimento de translação da Terra. Então, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, em sua órbita, e não se esqueça que, ao mesmo tempo, está acontecendo a rotação, que seria um movimento ao redor do seu próprio eixo. Nesta posição de cima e de baixo, o Sol está incidindo diretamente na linha do Equador, tá? Então, essa linha mais escura está representando a linha do Equador, essa linha aqui em cima, o Trópico de Câncer, e a linha daqui de baixo, o Trópico de Capricórnio. Então, nesta posição aqui, nós representamos o equinócio, que seria o quê? O Sol ele está iluminando igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, nessa posição, no hemisfério norte será outono e nessa posição, no hemisfério sul, será primavera. Nessa outra posição, também os raios solares estão incidindo sobre a linha do Equador. Porém, quem é que está recebendo maior quantidade de luz? Seria o hemisfério norte. Então, nessa posição é o equinócio de primavera e na posição aqui, no sul, seria o equinócio de outono. Existe uma determinação de uma data para que aconteça isso. Então, no dia 27 de setembro é o equinócio de primavera no sul e o equinócio de outono no norte. E no dia 21 de março, aproximadamente, seria o equinócio de outono no sul e o equinócio de primavera no norte. Nessa outra posição da direita e da esquerda, o que acontece aqui? Na direita, os raios solares eles estão incidindo sobre o Trópico de Câncer. Então, quem é que está recebendo uma maior quantidade de luz? O hemisfério norte. Então, nessa posição é verão, solstício de verão no norte, aproximadamente acontece no dia 21 de junho, e o solstício de inverno no sul, porque o sul está recebendo menor quantidade de luz. E no lado oposto, seria o quê? O Sol está incidindo sobre o Trópico de Capricórnio, então é o solstício de verão no sul e o solstício de inverno no norte, e acontece aproximadamente no dia 21 de dezembro. Então, no solstício, a duração dos dias e noites, elas são diferentes. Então, nessa posição, no norte, o dia é maior do que a noite, e no sul, a noite é maior do que o dia. Na posição do lado esquerdo é o contrário. No sul, os dias são mais longos e no norte, as noites são mais longas. Ao mesmo tempo em que está acontecendo a translação e a rotação da Terra, nós temos o nosso satélite natural, que é a Lua,
que está fazendo também um movimento de translação ao redor da Terra. E esse movimento a gente chama de ciclo lunar. Então, para que a Lua ela dê uma volta completa ao redor da Terra, esse ciclo tem uma duração em média de 28 dias e isso determina as fases da Lua. Então, nós temos a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Então, aqui na figura do lado esquerdo está mostrando esse movimento e o que está acontecendo com a sombra que está sendo refletida na Lua. Então, na posição número 1, nós temos a Lua nova, porque na posição número 1, o que você está enxergando? Uma sombra completa. Agora, ao contrário aqui, na posição número 5, o Sol está refletindo toda essa face da Lua e você está enxergando a Lua inteira, que é a Lua cheia. Na posição 3, é o que a gente chama de quarto crescente, então a sombra que está sendo refletida na Lua faz com que você enxergue ela nessa posição. E no número 7 você tem o quarto minguante, tá? E essas mudanças do 1 até o 8 e voltar para o 1 tem uma duração média de 28 dias. E o que eu vou explicar para vocês no próximo slide é a influência que a Lua tem no movimento das marés, que seria a maré baixa e a maré alta. O que é a maré alta? Quando a gente vai para a praia, por exemplo, cedinho, a gente diz que a maré está baixa, então o mar está longe. O que vai acontecendo durante o dia? Isso todos os dias a maré baixa e a maré sobe. Então, à noite, o que acontece? O mar ele já está mais perto da praia, porque a maré está subindo. Mas nós temos o movimento da maré, esse sobe e desce, ele é influenciado pela posição da Lua. Então, por exemplo, durante lá os seus 28 dias, vai ter um momento que a Lua ela vai estar nessa posição aqui, entre o Sol e entre a Terra. Nós precisamos entender que todos os astros, tanto o Sol, quanto a Lua, quanto a Terra, exercem uma força que a gente chama de força de atração gravitacional. Então, um atrai o outro, tá? Nessa posição, o que está acontecendo? O Sol está atraindo a Lua, está atraindo a Terra. Então, existe uma força puxando aqui para o lado esquerdo. E nessa posição, essa força de atração ela está sendo somada, combinada. Né? Nós temos a força que o Sol está puxando para o lado esquerdo e nós temos a força que a Lua está puxando para o lado esquerdo. Então, nessa posição, a maré ela atinge o seu ponto mais alto, que seria a maré alta. Então, do lado esquerdo e do lado direito, nós temos momentos de maré alta. Agora, aqui em cima e embaixo, nós temos momentos de maré baixa. Por quê? Porque a água não está sendo puxada por nenhuma força de atração nessa posição. Então, essa posição seria de maré baixa. Ah, mas a Lua ela não está nessa posição o tempo todo. Somente nessa posição é que a maré encontra-se alta? Não. Nós temos uma outra situação em que a maré ela está alta. Então, nós temos a Lua aqui. A força que o Sol está fazendo é uma força de atração. Então, a água está sendo puxada aqui para a esquerda. Mas a Lua também está exercendo uma força de atração, puxando a água aqui, nesse caso da figura, para cima. Só que essa força que a Lua está fazendo sobre os mares é maior. Por quê? Porque a distância aqui é menor, tá? Então, quem é que vai ganhar, o Sol ou a Lua, em relação à atração? A Lua, porque ela está mais próxima. Então, nessa posição, em cima e embaixo, você terá a maré alta e nessa posição esquerda e direita, a maré baixa. Porém, se você reparar aqui na figura, essa maré baixa ela é um pouquinho mais alta do que nessa figura. Por quê? Porque tem a força de atração que o Sol está exercendo aqui no mar.